Ganho ou ganhado? Expulso ou expulsado? Qual é a forma certa? Na verdade, as duas estão corretas. Depende da situação de uso. Quer saber mais? Assista ao vídeo até o final. Eu sou o Ti-Chabe, professor de língua portuguesa, mestre em linguística, e você está no Supremo Ti, o melhor canal para aprender sobre a língua. Antes, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. A língua portuguesa, assim como outras línguas do mundo, apresenta uma certa variação em seu uso. Isso quer dizer que existem palavras que podem ser utilizadas de várias formas em várias situações. Dentro dessas palavras, nós temos os verbos. E dentro dos verbos, nós temos um tipo de verbo que nós chamamos de verbos abundantes. Eles realmente recebem esse nome porque eles apresentam mais de uma forma em determinada conjugação. Ou seja, eles apresentam mais de uma forma que são aceitas pela norma culta da língua portuguesa. Isso quer dizer que você pode utilizar o mesmo verbo significando exatamente a mesma coisa em várias situações. Porém, ele é escrito e pronunciado de forma diferente. Veja o exemplo, o verbo aceito e aceitado. As duas formas estão corretas, as duas formas são conjugação no particípio, porém, existem situações em que nós devemos falar aceito e existem situações em que nós devemos falar aceitado. O mesmo vale para o verbo ganho e ganhado. Existem situações em que devemos usar a forma ganho e outras situações em que nós devemos usar a forma ganhado. Por mais que pareça complicado, no final é tudo muito simples, uma vez que o uso desses verbos está diretamente ligado ao uso de outros verbos na língua portuguesa. Primeiro, é importante entender o que é o particípio, esse modo verbal que indica que a ação já se encontra finalizada. Então, qualquer ação utilizada pelo verbo correr, usar, comer, quando dita no particípio, indica pra gente que a ação já foi finalizada, nos dá uma noção de conclusão da ação. A corrida foi vencida, o jogo já foi ganhado, o time está perdido, a batalha foi vencida, foi derrotada. Então são verbos no particípio. A questão é que na língua portuguesa, alguns verbos apresentam duas formas de serem conjugadas no particípio. Aquele que nós chamamos de regular e aquele que nós chamamos de irregular. E esse é o segredo. Algumas vezes nós utilizaremos o verbo no particípio regular, ascendido, ganhado, e outras vezes utilizaremos o verbo no particípio irregular, aceso, ganho. E como funciona isso? A melhor forma para a gente entender é ver com que outros verbos, esses verbos no particípio, estão relacionados. Se a sua frase vier com o verbo ter e haver, você vai utilizar a forma regular do particípio, ou seja, o verbo terminado em ado, ido, por exemplo, ascendido, expulsado, matado, morrido, prendido, suspendido. São verbos de conjugação regular. Como na frase, o professor tinha acendido a luz. Tem o verbo ter, então usa o particípio regular. O professor tinha acendido a luz. Ou no exemplo, o juiz havia expulsado o jogador. Tem o verbo haver, particípio regular, expulsado. E ainda, o conselho tinha suspendido o programa do governo. Tem o verbo ter, particípio regular. Já quando o verbo aparece depois dos verbos ser e estar, nós devemos usar a forma irregular do particípio. Ou seja, ao invés de falar acendido, falamos aceso, expulso, morto, preso, suspenso. Dessa forma, aqueles exemplos anteriores sofrem algumas alterações. Como na frase, a luz foi acesa pelo professor. Tem o verbo ser, foi, ela foi acesa e não acendida. O mesmo vale para o exemplo do jogador. O jogador foi expulso pelo juiz. Tem o verbo ser, é a forma irregular. E finalmente, o programa estava suspenso por decisão do governo. Tem o verbo estar, estava suspenso por decisão do governo, a forma irregular. O assunto ele é relativamente simples. O que vale a pena é a gente se dedicar para lembrar dessas regras. Com o verbo ter e haver, forma regular,
acendido, expulsado. Com o verbo ser e estar, forma irregular, aceso, expulso. No mais, não tem erro. É só prestar atenção na hora de escrever e isso ajuda consideravelmente na produção de um bom texto. Eu fico por aqui. Qualquer dúvida que vocês possam ter, por favor, escrevam nos comentários. E, de novo, me deem uma força se inscrevendo no meu canal e compartilhando meus vídeos. Falou, valeu!